Camarões derrota Brasil, mas seleção canarinho mantém primeiro lugar no grupo E e avança para as oitavas. Fim da linha para a geração Soares. Uruguai vence Gana, mas vaga fica com a Coreia do Sul. Na política, Lula diz que Gleisi não será ministra e que só vai anunciar a equipe depois da diplomação pelo TSE. Ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, homologa acordo para deputado pagar R$242 mil por rachadinha. O RB Notícias está no ar. E aí, Camila, passou a frustração? Sei que você está muito chateada com esse jogo. Eu estou muito brava com esse jogo, na verdade, já fiquei bem nervosa aqui na emissora, porque eu acho que assim, foi um jogo morno no primeiro tempo, né? A gente sentiu ali um jogo bem morno, apesar de que Camarões estava atacando bastante, principalmente ali pela direita. Depois a gente tem um segundo tempo com um jogo um pouco mais com tentativas do Brasil, mas tentativas muito frustrantes, né? Tentativas de gols, que eu falei que eu vou levantar a hashtag aqui Camila na Copa. Porque eu tinha feito esses gols, eu juro. Calma, Camila, o Brasil está classificado. A gente vai falar do jogo da seleção, né, de seus adversários também no último bloco. E aí eu prometo que eu deixo você desabafar mais um pouquinho. Mas vamos às notícias de hoje. Vamos lá, começamos falando de política. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, concedeu uma entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira em Brasília. Ele disse que Gleisi Hoffmann não será ministra. O presidente eleito Lula afirmou que a deputada Gleisi Hoffmann não será ministra do futuro governo e que só anunciará a equipe após ser diplomado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Lula deu as declarações ao conceder uma entrevista coletiva no Centro Cultural Banco do Brasil. Em Brasília, onde funciona o gabinete de transição do governo, atual presidente do PT, Gleisi acompanhou a entrevista de Lula. Então a companheira Gleisi tem um papel que, na minha opinião, não é mais importante do que o presidente da República, mas é muito importante manter o PT, sabe, se organizando, manter o PT se fortalecendo. E tem outras pessoas que podem, sabe, representá-la dignamente no governo, a começar da presidência da República. Então, o fato de eu ter dito para a Gleisi que ela não vai ser ministra é, na verdade, o reconhecimento do papel que a Gleisi tem na organização política do PT no Brasil. Ainda na entrevista, Lula informou que só vai anunciar os ministros após a diplomação no TSE, marcada para 12 de dezembro. A coisa é que eu não escolhi ministro ainda. Eu estou num processo de conversa com todas as forças políticas. Eu já conversei com forças políticas que não me apoiaram durante a campanha, mas que são partidos que têm importância dentro do Congresso Nacional, seja na Câmara ou seja no Senado. E vocês sabem que quando a gente ganha uma eleição, a gente governa com quem ganhou. A gente tem que conversar com os deputados eleitos. A gente tem que conversar com os senadores eleitos para que a gente possa construir as mudanças que nós precisamos fazer no nosso país. Então, depois que eu for diplomado, depois que eu for presidente da República reconhecido e diplomado, aí eu vou começar a escolher o meu ministério. Tá? Não precisa ninguém ficar angustiado. Lula também disse que a base dos ministérios do futuro governo será a mesma de quando ele deixou o mandato em 2010, acrescentando o Ministério dos Povos Originários. E para o comentarista Ney Gonçalves Dias, essa entrevista de Lula foi uma boa estratégia para acalmar os ânimos e dar tranquilidade ao mercado, ao menos neste fim de semana. Esta foi a primeira entrevista da imprensa do presidente eleito depois da cirurgia. Ele disse que está boa a garganta, que não tem pressa em anunciar os nomes. Mas ele deu a data. Ele disse que depois da sua diplomação, no dia 18, do dia 12 agora de dezembro, ele vai anunciar o seu ministério, cuja formação ele já tem na cabeça cerca de 80% formulada. O presidente disse, questionado sobre o ministro da Fazenda, ele disse que a Fazenda terá nesse governo seu agora, terá a mesma face, a mesma cara de sucesso que teve no seu primeiro mandato. E disse mais, que a Casa Civil vai dizer à população brasileira que ele não vai governar sozinho. Ponto.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, questionado, não quis falar sobre o orçamento secreto. Questionado que a presidente do Supremo, ministra Weber, ela determinou a entrada na pauta da ação sobre o orçamento secreto, cuja relatoria é dela e que ela resolveu manter depois que foi indicada para presidente da casa. Disse que não pode falar sobre o Supremo, porque exatamente ele quer que o país entre num processo de tranquilidade. Então aí nós temos que saber que o presidente já tem mais da metade do orçamento da formação do Ministério já elaborado, já fixado, e que ele vai fazer esse pronunciamento a partir do próximo dia 12 de dezembro. Ele só não disse se vai ser pílula a pílula, bloco a bloco, ou se ele vai anunciar todo o Ministério. A expectativa é de que o presidente governará o Brasil nos próximos 4 anos com 33 ministérios. É aguardar, e para muita gente é torcer. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, concedeu aposentadoria a Jair Bolsonaro pelo período no Congresso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, concedeu aposentadoria ao presidente Jair Bolsonaro pelo tempo em que o político do PL atuou na Câmara dos Deputados. O valor deve girar em torno de R$30 mil. Bolsonaro foi deputado federal de 91 a 2018, ano em que se elegeu presidente da República. Pela lei, ele tem direito a receber a aposentadoria de parlamentar. O despacho do presidente da Câmara foi assinado no último dia 30 de novembro, data a partir da qual a aposentadoria é concedida, e publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. Segundo a publicação, o valor de aposentadoria a que Bolsonaro tem direito corresponde a 32,5% do subsídio parlamentar, acrescido de 57% da remuneração fixada para os membros do Congresso. Arthur Lira fundamenta a concessão da aposentadoria com base em 2 leis, que tratam do Instituto de Previdência dos Congressistas. Derrotado nas eleições de outubro deste ano, Bolsonaro deixará a presidência da República no próximo 1º de janeiro. Será a primeira vez em mais de 30 anos que o político fica sem um mandato. E o Supremo Tribunal Federal validou o acordo para o deputado Silas Câmara pagar R$242 mil por rachadinha. O parlamentar foi acusado de desviar recursos. A um dia da prescrição, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, validou na noite desta quinta-feira um acordo em que o deputado Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, confessa ter cometido rachadinha em seu gabinete e se compromete ao pagamento de multa de R$242 mil para ter a ação contra ele encerrada. O acordo do deputado foi feito com a Procuradoria-Geral da República após a sessão do Supremo de 10 de novembro, na qual o ministro André Mendonça pediu vista, ou seja, mais tempo para análise do processo e colocou em risco a possibilidade de prescrição de uma eventual pena ao deputado. Câmara é ex-líder da bancada evangélica do Congresso e, ao ser aprovado pelo Senado para o STF no fim do ano passado, Mendonça disse que o parlamentar foi essencial e um ombro amigo que Deus enviou para que ele pudesse integrar a corte. A justificativa de Mendonça para o pedido de vista foi justamente a de que o deputado poderia ter a chance de firmar um acordo com a PGR. Ele se comprometeu a pagar a multa em 30 dias. Silas Câmara foi reeleito com 125 mil votos. A semana termina com mais um período de silêncio de Jair Bolsonaro. Enquanto isso, seu filho Eduardo foi ao Catar, segundo ele, levar um pendrive contendo a situação real do Brasil. Veja agora no comentário de Hamilton Augusto. Mais uma semana e o tema política. Enquanto o PL recorre da multa de quase 23 milhões por ter atacado as urnas eletrônicas, o presidente Bolsonaro continua quieto, mudo, calado e já encontra resistência dos próprios bolsonaristas que estão começando a se revoltar, principalmente depois da cena do seu filho na Copa do Mundo no Catar, torcendo para a seleção brasileira. Enquanto isso, os patriotas tomam chuva e borrachada na porta dos quartéis.
Por outro lado, em São Paulo, vejam só, antes mesmo de tomar posse, o próximo governador já vai ter um aumento no seu salário de mais de 50% sobre o valor atual. Para quem falava tanto e veio de um governo que dizia contra privilégios, já não chega tão bem quanto gostariam. E há também rumores de que a família Bolsonaro está incomodada com a forte pressão e, por óbvio, o protagonismo do ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. E veja só, por falar em ganhos, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, concedeu a aposentadoria pelo tempo de parlamentar do presidente Bolsonaro, que deve chegar aí algo em torno de seus R$30 mil, somados a outros benefícios do tempo de militar, entre outros, e talvez até enquanto presidente, terá aí pelo menos uma tranquilidade futura. Parece que o futuro não é tão ruim assim para o Bolsonaro, se não tiver certo o Janones, que tem dito que ele deve ser preso tão logo saia da presidência, junto com um de seus filhos. Vamos aguardar o desdobrar de toda essa história também. E a seguir, o balanço das chuvas que não dão trégua em diversas regiões do Brasil. E um giro no que foi destaque nesta sexta-feira. O RB Notícias volta depois do intervalo. Até já.